todos bem? Bom, meu nome é Marcos, sou professor de artes e a nossa videoaula, hoje teremos o tema da importância da arte. Bom, o tema, a importância da arte, vamos tentar desvendar aqui ou apresentar alguns caminhos para a compreensão de como a arte, a produção da arte, ela interfere na vida, como ela é importante para o desenrolar da vida, do ser humano, e das nossas sociedades e da humanidade. O tema, a importância da arte e das manifestações culturais na sociedade e na vida das pessoas. O conceito de arte e a sua classificação. Bom, nós temos aqui um pequeno pensamento da professora Juliana de Souza, que diz assim: as artes são formas de expressão de valores de mundo, representativos, conceituais e simbólicos. A arte é um campo de conhecimento organizando pensamentos em produção de formas simbólicas, num percurso que vai da ideia para a objetividade da matéria, ou no sentido contrário, em que o texto, o conceito, é um dado imaterial, que surge quando a massa pesada da obra ela evapora, que é o objeto artístico. O que isso significa? Que a arte tem vários processos de criação, que tanto ele tem materialidade, tem objetos, tem o quadro, tem a escultura, tem a peça de teatro, tem as manifestações com o corpo, as diversas formas de manifestações com o corpo, de expressão com o corpo, mas também ela é ideia, também é conceito. A partir desse processo, a partir dessa materialidade, os artistas, os teóricos, produzem conceitos e os espectadores, em última instância, os participadores, os espectadores, a gente vai ver alguns desses termos, também produzem esse sentido, então tem essa imaterialidade. Bom, numa questão da classificação das artes, a definição de arte é um tema de extrema complexidade, que se desenrola ao longo dos séculos de vários processos teóricos, mas basicamente, quer dizer, eu trouxe 3 possibilidades de uma classificação, que estão mais colocados dentro do processo de criação. Quer dizer, você tem as artes que elas são espaciais, são artes que acontecem no espaço, seja o espaço da tela, o espaço bidimensional da tela, de um quadro, de uma pintura, de uma fotografia que você imprime num papel e bota na parede, seja a escultura, seja o teatro, seja elementos que estão, as várias experiências, inclusive conceituais, que trazem o objeto, a obra de arte para dentro de um espaço. A escultura é o exemplo mais simples de você visualizar. Bom, e tem as artes temporais, são aquelas que acontecem com o tempo, dependem do tempo, do desenvolvimento ao longo do tempo. O exemplo mais óbvio, mais simples é a música, o arranjo dos diferentes sons, tons, timbres, eles se desenvolvem ao longo de um determinado tempo. A indústria cultural, a indústria do disco padronizou isso em torno de 3 minutos, 3 minutos e meio, e as experiências fantásticas de Beatles, Frank Zappa e outros que desenvolvem temas de 11, 12, 15 minutos. Enfim, as óperas, que são prolongadas, e temos as artes que são mistas, que trabalham com esses dois, dentro desses dois processos. O teatro, o cinema, por exemplo, dependem tanto de um espaço, de acontecer dentro de um espaço, seja o espaço da tela, seja o palco do teatro, ou o teatro de arena, ou a rua, os espaços não tradicionais do teatro, mas que dependem tanto desse espaço, mas também dependem de um tempo para desenvolver o seu processo. Nesse sentido, quer dizer, a arte está desde os tempos remotos do homem pré-histórico, ela está presente na nossa vida. Vamos observar aqui no slide, rapidamente, o trabalho dos homens pré-históricos, as pinturas rupestres, quer dizer, onde a arte está ali articulando um processo de representação da vida daquele povo naquele momento. Ao longo dos séculos, isso foi, essa relação da arte com a vida, ela sempre foi muito constante, ela está sempre inserida nesse processo, a cada contexto, a cada momento histórico, a cada povo.
E nós vamos fazer um recorte, né, para a gente nos localizarmos aqui no nosso tempo presente, né? Vamos fazer trabalhar com o recorte da arte contemporânea, que está muito próxima de nós, né? A arte contemporânea ela é uma série de procedimentos, de conceitos, né, que se estabelece depois da Segunda Guerra Mundial, mas ela tem alguns precedentes, né? No final do século XIX, uma série de movimentos que vão trabalhando modificações nessas articulações, né? No início do século XX, as vanguardas históricas, né? A gente pode até acompanhar um pouquinho esse processo do desenvolvimento, até chegarmos aqui no nosso tempo contemporâneo, né? Nós temos aqui uma mistura de imagens, né, que estão misturando vários tempos, da Grécia, do Renascimento, né, da arte românica, enfim, a gente tem aqui o contemporâneo, o cinema, né? E aí, a grande importância da gente estar trabalhando aqui com a arte contemporânea é que ela traz uma relação com a vida muito mais ativa, né? Muito mais dinâmica. E a característica fundamental da arte contemporânea, né, é estabelecer uma quebra definitiva com a tradição, né, com a tradição do processo de criação, da relação da arte com a vida, da relação de contemplação do espectador com a obra, né, trazendo isso para uma outra dinâmica, tá, do processo de significação da vida, de produzir sentido. A arte é essa área do conhecimento, esse campo do conhecimento, onde ela pode elaborar, né, o encontro de elementos, produzindo sentidos, né, e trazendo questionamentos, e trazendo possibilidades de nos tirar da percepção comum, né, dessa percepção que a gente vai atravessando a vida sem olhar para os lados, sem prestar uma atenção. A arte, de repente, é esse momento de choque que nos traz, né, para um processo de reflexão, né, de buscar o entendimento. Peraí, isso não é bem assim, pode ser de uma outra maneira, como é que isso se reelabora, como é que se processa esse tipo de situação. Bom, nesse sentido, eu trouxe algumas obras, vamos trabalhar com alguns artistas, com algumas obras. Um momento importante nessa arte contemporânea é o grupo Fluxus, né? O grupo Fluxus ele é um movimento artístico, né, que tem o objetivo, podemos ver aqui no nosso slide, né? Ele foi criado por esse artista que está na foto à esquerda aqui, né? O George Maciunas, né? E ele tem por objetivo se opor à arte como mercadoria, né? Ele é um movimento que, de cara, ele já começa a questionar as próprias instituições artísticas, né? A própria maneira como se articula a economia da arte, né? Então, e além disso, os artistas que fizeram parte desse movimento começam a trabalhar misturando diversas formas de expressão, né, diversas linguagens. Trabalhava ao mesmo tempo com essas diversas linguagens artísticas. E em 1963, o grupo escreveu um manifesto, né, trazendo frases, o manifesto que está aqui à nossa direita, né? O Fluxus, desse manifesto, ele traz frases muito provocativas, né? E remetem um pouco às suas influências, os futuristas e os dadaístas lá no começo do século XX, né, que fizeram um rompimento sério, radical, né, com a tradição da arte, e trazem coisas assim: destruam os museus de arte, destruam a cultura séria, né? Ou seja, destrua esse processo que separa a arte das pessoas, essa dificuldade do acesso, né? Bom, nesse sentido, uma das características fundamentais é a performance, né? A performance é o trabalho artístico, a gente pode ver à esquerda aqui, o Maciunas fazendo esse trabalho, né? Ele chama de teatro de rua, né? E a palavra free, né? Quer dizer, gratuito, quebrando a relação do valor monetário com a arte, né? Ele faz isso, você vê, a gente pode observar, é um trabalho em que o artista está todo amarrado, né? O instrumento está todo amarrado,
a postura do artista né, para baixo e tal. Quer dizer, é uma crítica a toda a série de instituições que amarram, né, que dificultam e padronizam o trabalho do artista. Ele tem muito essa crítica. Aqui nós temos um outro artista também muito importante, né? Joseph Beuys era um alemão. E ele faz um trabalho também, quer dizer, muito típico do Fluxus, que é a performance, né? Essa atuação meio teatral, mas é o artista dentro de um espaço, dentro de um ambiente que pode ser a rua, como a gente viu, né, o trabalho do Maciunas. Neste caso, o Beuys fez esse trabalho chamado Eu Amo a América e a América Me Ama, em que ele se tranca dentro de uma sala com um coiote, né? Me perdoe, deu uma falha, ele se tranca com um coiote aí dentro. E aí ele faz a performance ela não se restringe a esse espaço. Na verdade, tem todo um processo da viagem que ele entra num avião na Europa, desce nos Estados Unidos e não toca o solo do país. Quer dizer, ele entra do avião, entra dentro de um carro ele entra dentro dessa sala. Ele não toca o piso, quer dizer, ele faz e o coiote é uma figura típica dos povos nativos, é um animal, né, muito ligado à cultura dos povos nativos da América, antes da chegada dos europeus, né? Então, na verdade, é uma crítica também a esse processo, né, de colonização, né, e ao fato de que o desconhecimento, a exclusão desses povos nativos. Então, é um trabalho, e o próprio título remete a esse processo. Esse trabalho, quer dizer, tem muito de conceitual, né? É um trabalho que chama para o pensamento, para a crítica, né? É um trabalho que incomoda, que gera um estranhamento, né? Porque ele foge do convencional, foge do museu, né? Do quadro na parede, né? Daquela contemplação silenciosa, mística, e bota a arte aqui no meio da gente, criando um problema, né? Bom, o Brasil não teve, o movimento artístico no Brasil não ficou indiferente a todo esse processo que acontecia no mundo, né? Desde a década de 20, a Semana de Arte Moderna, como em São Paulo, como também todo o movimento artístico no Rio de Janeiro, cinema, teatro, né? Poesia, música. Os artistas brasileiros vêm acompanhando o processo que se desenvolve, né, no restante do mundo. Bom, nesse sentido eu vou mostrar para vocês dois trabalhos, dois artistas bem significativos nesse processo, né, de problematizar essas relações. Bom, o primeiro deles é a Lygia Clark, está aqui o slide, né? Esse é um trabalho de escultura, né? A Lygia Clark ela já vinha desenvolvendo alguns questionamentos acerca da própria superfície da pintura, né? Assim como o Elliot Sica, né? Então ela começa a trabalhar certos elementos na pintura que distorcem e quebram, né, a tradição do quadro, questionando o espaço, né? Esse elemento que nós falamos lá no começo, né? A arte espacial. A obra só funciona a partir do momento em que o espectador ou o participador interage com essa obra. São placas de aço inoxidável, articuladas com dobradiças, e o espectador ele tem que pegar isso, ele entra na exposição, ele pega esses materiais e vai dobrando a seu bel prazer, criando a cada movimento, a cada momento em que ele para e bota de volta no lugar, tem uma escultura diferente. Então, o sentido da obra, né, é desenvolver essa percepção, desenvolver o contato, desenvolver, né, a percepção do trabalho de uma outra maneira, no sentido de que a gente pode ter, de que a obra de arte e as pessoas estão juntas nesse processo de criação. O sentido disso é de despertar nas pessoas o seu senso crítico e o seu senso estético. Isso é fundamental para a gente poder elaborar, diante de cada obra, um raciocínio crítico. Na sequência, eu trouxe o trabalho do Cildo Meirelles, né? É um artista, ele não gostava muito de ser chamado de artista conceitual, porque a ideia do artista conceitual é trabalhar muito com o texto, com a linguagem. E os artistas conceituais mais radicais, eles trabalhavam exclusivamente com a palavra, com o conceito, né? Com a ideia, e isso ele achava verborrágico demais e que afastava essa relação direta com as pessoas, os participadores, os espectadores. Essa aqui é outra obra que exige também a participação do público, né? Chama-se Dados, e a ideia dele é brincar
com o sentido da palavra, né? Brincar com os jogos de linguagem, as palavras. Ele tem esse trabalho dele guarda relação com a filosofia da linguagem do filósofo Wittgenstein, né? No sentido de que as nossas palavras, o nosso vocabulário, ele é gerado pelo processo histórico, pela nossa dinâmica de vida, que a gente vai dando sentidos diferenciados para essa palavra, né, no nosso jogo de vida. Então ele faz essa brincadeira, quer dizer, você tem aqui essa caixinha, do lado de fora essa plaquinha está escrita número 1, dados, número 2, título. Né? Isso gera no espectador uma certa curiosidade, um certo processo de o que significa isso e tal. Na medida em que ele abre essa caixinha, encontra o próprio dado, uma outra plaquinha dizendo, né, do que se trata esse objeto. Né? Parece uma coisa meio tola, mas isso é o sentido de que nesse ato, nesse momento entre um gesto e outro, entre ver essa caixinha fechada e abrir, essa curiosidade desperta no espectador esse questionamento: o que quer dizer esta palavra, essas palavras, né? Qual é o sentido dessas palavras? Então você tem um jogo conceitual aí, né? Por meio da manipulação de um objeto, né? Assim como ele utiliza o outro trabalho dele para questionar o circuito da arte, né? Aí já questionando as instituições artísticas, de como essa arte é acessível às pessoas. Então ele trabalha objetos, formas, no sentido de promover uma maior circulação da obra de arte, né? E questionando esse circuito, né? O circuito, qual seria esse circuito tradicional? Os museus e as galerias, né? Ou os livros de arte. Né? Então ele pega garrafas de Coca-Cola, né? E lembrando que esse momento, 1970, é um momento da ditadura militar, de pouca liberdade de expressão, de articulação, e ele trabalha, né, esse elemento da Coca-Cola, que representa, né, como nunca, essa invasão cultural, comercial, econômica dos Estados Unidos nos outros países, na América Latina principalmente, e nós aqui especificamente, e ele imprime ali debaixo da Coca-Cola conteúdo 290 ml, ele bota lá Yankees Go Home, que era uma frase muito típica daquele momento, né, nas manifestações estudantis principalmente. E embaixo ele inclusive imprime a maneira de fazer esse trabalho. E é lógico, essa garrafa, ela circula, né? Ela volta para a fábrica, é lavada, enche de Coca-Cola, volta para o mercado, volta para o bar, para o restaurante e está circulando. Assim como ele faz um trabalho, né, utilizando dinheiro, né? As notas na época era um cruzeiro, né? Ou um cruzeiro novo, nossas moedas mudaram muito, eu não consegui estabelecer exatamente o nome desse dinheiro, né? Mas era cruzeiro na época. Bom, e aí ele pega um carimbo, constrói um carimbo com a frase "Quem matou Herzog?", né? Lembrando também, esse era o momento 75, né? Foi um momento em que o regime militar, aquela forma política de governo, ele começa a se desestabilizar, começar a ter essas rupturas que depois, em 85, né, há toda uma mudança no país. E o Herzog era um jornalista da TV Cultura de São Paulo, que, sem ter nenhum tipo de... Só porque o jornalismo dele era muito crítico, foi levado para uma entrevista no DOI-CODE, né, uma entrevista, e morre, né, e é assassinado. E depois ele é apresentado como um suicídio, né? Ele se enforcou sentado, né, pendurado num cano de pia. Bom, então o Herzog também, o Cildo Meirelles, né, ao promover esse tipo de proposição de arte artística, ele está questionando a circulação da arte e está trazendo a arte justamente para esse campo da vida, né, para esse campo da discussão política, social, desse questionamento. Aqui tem uma célula, uma das cédulas de um cruzeiro, né, que ele utilizou para esse trabalho, né? E ali está o carimbo, "Quem matou Herzog?", vermelho lembra sangue, etc. Bom, então essa questão de você ter uma série de elementos que você pode articular um raciocínio, um conceito em torno disso. Ele fez essa série até recentemente, na verdade começa lá na década de 70, mas ele traz isso, né? E aí ele encerra em 2012
com a circulação dessa nota de R$2 com o carimbo de Cadê Amarildo? Que Amarildo foi aquele pedreiro que desapareceu numa comunidade no Rio de Janeiro, inexplicavelmente uma pessoa trabalhadora, etc, etc. Então ele retoma esse processo, né, da arte, da circulação de um objeto artístico por meios não convencionais, né, ativando junto às pessoas, né, junto à população, né, uma preocupação, né, uma discussão. Bom, eu vou, então, encerrando aqui, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo bem curtinho com a fala de um artista conceitual capixaba, chama Atílio Gomes, né? O nome artístico dele, Nena B. Tá? E foi uma entrevista que eu fiz com ele durante uma exposição que ele teve em 2013, que ele fez, desculpa, em 2013, no Museu de Arte do Espírito Santo, que fica num prédio histórico no centro da cidade, no centro da capital, né? Chama Meditações Extravagantes. A gente muda a cada momento. E a sua exposição teve muito, a Meditações teve esse propósito do fazer essa comunicação do exterior, né? Você quebra a fronteira do museu, do cubo branco, você leva para fora, você interfere no mar. Sim. Aquele mar de gente, aquele mar de carros, E era muito interessante o seguinte, a indiferença das pessoas. Louco isso. Porque um bloco é uma coisa pesada, né? Robusta e espaçosa, né? E as pessoas simples só se desviam, porque elas não... Eu resolvi ocupar a área externa do museu porque ninguém sabe que ali tem um museu. Agora, em relação às meditações, Marco, na verdade elas não trazem nenhuma resposta para nada. O que eu fiz foram estruturas para provocar a pessoa a pensar na vida, como funciona. Então isso tudo leva à reflexão, né, Marco? Como podemos ver e ouvir, né, o trabalho do Nena B, a proposta é trazer para pensar na vida, né? O mármore, por exemplo, é um elemento da economia capixaba, né? E, ao mesmo tempo, é uma economia que traz um impacto ambiental muito forte no estado. E também traz uma economia, também é um elemento de decoração para dentro da sua casa. Então, tem uma série de elementos com esse objeto pesadão que está ali no meio da rua, né? Que, como ele diz... faz pensar, né? Instiga o pensamento e a crítica. Parte desse trabalho do Meditações Extravagantes vocês conseguem acessar no Parque da Pedra da Cebola, lá em Vitória, né? Bom, encerro aqui a minha participação, né? Obrigado. E só gostaria de fazer uma pequena leitura, assim, a arte, junto com a emoção, o afeto, a contemplação, as relações estéticas, também é um poderoso campo para o pensamento, a crítica e a produção do conhecimento de mundo. É fundamental para a construção de um projeto simbólico para o homem, né? Um simbólico sempre em fluxo, sempre em transformação, em questionamento, né? Porque a nossa vida é uma vida cheia de dinâmicas, mais do que nunca, né? Bom, então, obrigado pela presença e fica aqui a proposta de reflexão para vocês. Até a próxima.